Olá, amiga ou amigo, aqui estamos nós, mais uma semana para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, do seu amor por nós, da sua vontade para cada um de nós, através da história do povo de Israel e em especial daquilo que nos é relatado no livro de Deuteronômio. Eu convido-te a partilhares com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz gosto nesses canais, pois assim ajudará os outros a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. A semana passada nós vimos a relação entre a lei e a graça e como esta relação aparece com bastante relevo no livro de Deuteronômio. Esta semana iremos ver um dos assuntos mais importantes da relação entre o ser humano e Deus, um assunto tão antigo quanto o próprio homem. Ou seja, a liberdade de escolha e o que as nossas escolhas, na realidade, implicam para nós, quer aqui, quer eternamente. O texto base da nossa lição é um dos textos mais conhecidos do livro de Deuteronômio, onde Moisés chama a atenção dos israelitas à porta da terra prometida sobre as escolhas que eles poderiam fazer e as consequências dessas escolhas. No capítulo 30 e no versículo 19, do livro de Deuteronômio diz assim: o céu e a terra são testemunhas de que coloco diante de vós as bênçãos e as maldições. Se queres ter vida, tu e os teus descendentes, deves escolher a vida. Ao longo da nossa vida, somos obrigados a fazer escolhas. Até quando não decidimos escolher, já estamos a fazer uma escolha. Há, porém, algo que nós não podemos escolher. É o momento em que somos gerados. O mesmo aconteceu com Adão e Eva quando foram criados por Deus. Mas a partir do momento em que lhes é dada vida por Deus, eles passam a ter opção de escolha. Eles passam a ter liberdade de escolha. Os primeiros seres humanos foram criados, conforme diz o livro de Gênesis, à imagem e semelhança de Deus, quer física, quer intelectual, quer espiritualmente. Como tal, não foram criados como autómatos, destinados a obedecer simplesmente, sem liberdade de escolha ou, como se diz normalmente, livre-arbítrio. O pecado já existia, uma vez que Satanás já se tinha revoltado contra Deus e ele sabia que a qualquer momento Adão e Eva seriam confrontados com os mesmos argumentos que Satanás tinha usado para enganar 1/3 dos anjos do céu. Deus foi muito claro com Adão e Eva ao colocá-los no Jardim do Éden e lhes dar a opção de escolha sobre a forma, essa opção de escolha era sobre a forma de uma árvore e do seu fruto, conforme relata em Gênesis, no capítulo 2 e nos versículos 9, 16 e 17, onde diz, no versículo 9, da terra fez nascer toda a espécie de árvores que eram agradáveis à vista e davam bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois no versículo 16, e deu-lhes estas ordens: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois no versículo 17, portanto do fruto desta árvore, não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comerdes, ficas condenado a morrer. Eles tinham a opção de viver eternamente ou não. A escolha era deles. Podemos dizer que a escolha de viver eternamente ou não tem a mesma idade do ser humano. Antes de ter sido apresentada por Moisés junto às margens do Jordão, ela já tinha sido apresentada com consequências quase imediatas aos habitantes da terra antes mesmo do dilúvio. Essa escolha entre a vida passageira aqui nesta terra e a vida eterna dada através de Jesus é apresentada em toda a Bíblia das mais variadas formas. Vamos ver então algumas delas. Comecemos por aquela que eu referi atrás, em Gênesis, no capítulo 7 e no versículo 23, a respeito daqueles que viviam no tempo de Noé, nos contemporâneos de Noé. Diz no versículo 23 do capítulo 7, e assim o dilúvio destruiu todos os seres que existiam sobre a terra, homens, animais, bichos e aves.
todos foram destruídos. Só ficou Noé e os seres que com ele estavam na arca. Estes fizeram uma determinada escolha, os outros fizeram outra escolha. Só se salvaram os que escolheram entrar com Noé na arca. Durante os 120 anos que durou a construção da arca, as pessoas foram informadas e as pessoas fizeram a sua escolha. Depois temos um dos textos mais conhecidos da Bíblia. João, no capítulo 3 e no verso 16, onde diz: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o que crer nele não se perca, mas tenha a vida eterna. A diferença aqui está em aceitar ou não a entrega, crer no Filho de Deus. E isso leva à salvação ou à perdição. Paulo também realça isso no capítulo 6 e no versículo 23 da sua carta aos Romanos, onde ele diz: com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceitar o sacrifício de Jesus aqui faz a diferença entre a morte e a vida. A mesma coisa realça João na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 12, onde ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A escolha entre o Filho de Deus ou não. Temos de concluir que não há meio termo ou terreno neutro para a humanidade. Ao Satanás ser destruído, será também erradicado o pecado da terra. Nesse momento, cada ser humano individualmente e por escolha pessoal terá o seu destino decidido. Ou será salvo e tem a vida eterna que Deus tinha planeado para que todos nós tivéssemos antes da criação, ou, se for condenado, se não tiver aceitado, receberá a morte eterna. Mas voltemos às margens do Jordão e ao discurso de Moisés e às opções que são apresentadas ao povo. Vejamos agora os versos 15 a 17 do capítulo 30 de Deuteronômio. Diz assim, no versículo 15: repara que hoje coloco diante de ti a felicidade e a vida, a desgraça e a morte. Se obedeceres às ordens do Senhor, que hoje te comunico, amando o Senhor teu Deus, seguindo as suas instruções e guardando os teus mandamentos, leis e preceitos, terás vida e tornar-te-ás um povo numeroso, e o Senhor teu Deus há de dar-te prosperidade na terra que vais agora tomar posse. E depois no verso 17: mas se não fizeres isso, ou se não fizeres caso dele e não lhe obedeceres, então vêm as consequências. Moisés apresenta aqui as opções e o resultado das escolhas, realçando principalmente a melhor dessas escolhas: aceitar o Senhor. As palavras hebraicas utilizadas aqui para bem e mal são tov e ra, respectivamente. São as mesmas utilizadas em Gênesis no capítulo 2 para mostrar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que Deus está a dizer através de Moisés: portanto, com o livre-arbítrio que eu vos dei, escolham a vida, escolham a bênção, escolham o bem, não o mal e as consequências deste. O verso 20 é muito interessante pela ênfase que Moisés coloca no resultado da obediência, na escolha de seguir ao Senhor. Diz ele: amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e permanecendo-lhe fiel, Ele é a tua vida e é Ele quem poderá fazer-te viver por muitos anos nessa terra que prometeu dar aos teus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Será que amar a Deus e fazer a sua vontade é uma escolha assim tão difícil? Vamos ver o que Moisés nos diz nos versos 11 e 14 do capítulo 30 de Deuteronômio. Diz assim no versículo 11: na verdade, a lei que hoje te dou não é demasiado difícil nem distante para vós. E depois no versículo 14: ela está muito próxima de ti e está na tua boca e no teu coração, a fim de a poderes pôr em prática. É claro que o Senhor não está a pedir nada de muito difícil, nada fora do alcance de cada ser humano. O Salmo 119 está cheio de expressões que nos mostram o prazer de obedecer, a vantagem de obedecer, a segurança em obedecer,
o conhecimento que adquirimos pela obediência. A questão está toda na nossa atitude, nas nossas escolhas, nas nossas opções, no experimentarmos ou não esta relação com Deus e com a sua vontade. Como dissemos anteriormente, a aliança de Deus com o ser humano tem a ver com adoração. Ou amamos e adoramos a Deus e fazemos a sua vontade, ou então outro Deus ou outro objetivo acaba por ocupar as prioridades da nossa vida. Deus é o nosso Criador e mantenedor. A nossa adoração deve estar voltada para Ele sempre. Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 7, enfatiza quem e porquê Ele deve ser adorado. Ele proclamou com voz forte, diz o texto, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ellen White, no livro Educação, na página 21, ela diz assim: o homem perdeu tudo porque preferiu ouvir o enganador em vez de ouvir aquele que é a verdade, o único que tem entendimento. Devido à mistura do mal com o bem, a sua mente tornou-se confusa, as suas faculdades mentais e espirituais ficaram entorpecidas. Deixou de poder apreciar o bem que Deus tinha tão livremente concedido. Prezado amigo, prezada amiga, adorar a Deus não é uma opção, é a única opção. Fazer a sua vontade não é uma opção, é a única opção para uma vida mais feliz, para uma vida mais útil, para uma vida de paz interior e exterior, uma vida de melhores relacionamentos, uma vida de vitórias no presente e no futuro. Enfim, a vida eterna. Obrigado, querido Deus. Obrigado pela liberdade de escolha. Obrigado porque tu nos mostras as consequências ou o privilégio se nós fizermos a melhor escolha e as consequências de nós que poderemos ter se não fizermos a melhor escolha. Obrigado porque nos mostras tudo isso. E acima de tudo, obrigado porque somos livres de escolher. Que cada um de nós, este amigo, esta amiga que nos ouve, que nos vê, que eu próprio possamos sempre fazer a melhor escolha, escolher-te, fazer a tua vontade e seguir-te. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos isto. Amém. Foi bom ter estado contigo. Foi bom ter considerado esta lição contigo. A semana que vem vamos para a nossa lição número 9 e o título é Voltar os Corações. O que é que significará isto? Voltar os corações. Voltar para onde? O nosso coração ou a nossa mente. Espero encontrar-me aqui contigo a semana que vem para estudarmos este tema. Um abraço e até lá.